Este programa é livre para todos os públicos. Fala galera, bom dia! É um prazer estar em mais um domingo com vocês, com o nosso programa UP, o programa que vai revolucionar a sua vida. E hoje nós vamos contar uma história de uma defesa pessoal do Krav Maga com ele. Mestre Fred Carneiro, instrutor-chefe aqui no estado do Ceará. Pronto, é um prazer galera estar com esse instrutor-chefe de Krav Maga. Conversamos muito aqui nos bastidores e ele vai tirar todas as suas dúvidas sobre essa defesa pessoal que hoje vem sendo bem realmente praticada, né, pela galera aqui do Ceará. Mestre Fred, explica um pouco aí para a galera do UP a história do Krav Maga, como surgiu o nome, quem realmente criou o Krav Maga. Explica um pouco para a galera do UP. Ok. O Krav Maga foi uma técnica criada por um homem chamado Emil Lichtenfeld, está aqui atrás de nós. Na década de 40, começou a ser criada na década para sobrevivência de um povo judeu, que na época estava sendo perseguido, dizimado, naquela época do crescimento do fascismo, do nazismo. Então, ele vendo familiares dele, vendo amigos deles, não conseguindo se defender de situações de agressão, de ameaça, de perseguição, resolveu ter como missão de vida, com o conhecimento dele que ele já tinha de algumas lutas, com o conhecimento dele que ele já tinha de física, anatomia, criar uma técnica nova onde qualquer pessoa, independente de sexo, independente de tamanho, independente de tipo físico, conhecimento, em luta, qualquer pessoa pudesse se defender. Essa foi daí que germinou a técnica, que quando foi apresentada ao Estado de Israel, na época que o Estado apareceu, foi criado, aí deu-se o nome de Krav Maga. Basicamente, bem rapidamente, foi essa a história. Bacana, Fred. E como essa defesa pessoal, né, o Krav Maga, chegou aqui no Brasil? Bom, quando terminou a Segunda Guerra Mundial e o mundo deu uma certa esfriada, o governo de Israel permitiu que a técnica começasse a sair de dentro do exército, né? Durante muitos anos foi considerada a arma secreta das forças de defesa de Israel. Então, estamos falando aí mais ou menos no início dos anos 60, mais ou menos no meio dos anos 60, a técnica começou a sair de dentro do exército e aí o mundo inteiro já tinha curiosidade para conhecer, as forças de defesa de Israel sempre foram famosas pelos combates de curta distância, corpo a corpo e tal. Então, começou a ser apresentada para o mundo, começou a sair lá de dentro. Alguns anos depois, o nosso grão-mestre Kobe, uma das maiores autoridades do mundo em Krav Maga, que foi aluno do criador do Krav Maga desde criança, resolveu pedir permissão não só ao criador do Krav Maga, que na época ainda era vivo, mas também ao governo israelense, a sair de Israel e ser responsável pela implantação em uma outra parte do mundo. Por motivos particulares, ele escolheu ser responsável pela América Latina, particularmente o Rio de Janeiro, e daí surgiu a história do Krav Maga aqui no nosso país, na verdade em toda a América do Sul. Legal, falamos um pouco da história do Krav Maga, né? Agora, Fred, conta um pouco da tua história, né? Antes do Krav Maga, você se encontrou em alguma arte marcial antes do Krav Maga? Lembrando, né, o Krav Maga é uma defesa pessoal, não é isso? Isso, E antes do Krav Maga, como é que foi tua trajetória até chegar no Krav Maga? Bom, eu fiz algumas artes marciais durante a minha vida. Na verdade, eu fiz vários esportes durante a vida, né? Minha família sempre incentivou eu e meus irmãos a fazer muito esporte. Então, também continuo, eu sei que você é ligado ao esporte, eu também continuo incentivando meus alunos a praticar esporte, independente se faz Krav Maga, se não faz, mas esporte é saúde, é vida, é bom para a cabeça, bom para a formação intelectual e por aí vai. Então eu fiz muitos esportes, fui campeão brasileiro de paraquedismo,
Fiz atletismo, fiz vôlei, fiz um monte de coisa. E fiz algumas artes marciais. No início dos anos 90, 89, 90, eu estava querendo voltar a fazer alguma luta. E estava decidindo o que eu ia fazer, o que eu queria. E aí vi um anúncio de uma demonstração de Krav Maga, que estava chegando aqui no país, ninguém conhecia, ninguém sabia nem falar Krav Maga direito. E eu fui lá de curioso e fiquei encantado com uma técnica que foi apresentada lá. Fiquei encantado com o discurso do grão-mestre Kobe na época lá. E fui testar, fui experimentar. E isso tem 33 anos. Eu treino desde a primeira turma aqui no país, estou nessa há 33 anos. E daí seguiu minha história aqui. Foi assim que começou. Bacana. Daí você chegou aqui no Ceará, veio, né, implantar o Krav Maga aqui no Ceará, né? E hoje, né, como é a tua estrutura de aula, onde se encontra a tua academia? Fala um pouco para a galera do UP, né, que não conhece, como é que eu faço para adentrar nessa defesa pessoal? Conta um pouco para a galera. Aí, bom, chegou em certo momento, eu quis sair do Rio de Janeiro, por motivos particulares, tal, eu queria mudar a minha vida e me dedicar só ao Krav Maga. Eu sou formado em Direito, fiz Economia, administrei a empresa da minha família durante muitos anos, mas queria me dedicar só ao Krav Maga. Aí, batendo papo com meus amigos mestres, com o próprio grão-mestre Kobe, surgiu a ideia de eu sair do Rio para implantar o Krav Maga num estado que ainda não tivesse. Aí, comecei a estudar isso e resolvi tentar aqui no Ceará. Estamos falando aí de 15 anos atrás. Em 2008, agosto de 2008, eu resolvi vir para cá. E a experiência foi sensacional, desde o início, fui muito bem recebido. Logo no início já comecei a ver que ia dar certo. E então, passei a ser um instrutor-chefe aqui do estado. Hoje em dia já temos outros instrutores, todos são alunos meus, continuam treinando, mas passaram pelo curso de instrutor, que é um curso muito exigente, muito duro, e já temos outras unidades aqui. Meu centro de treinamento fica na Aldeota. Qualquer pessoa que quiser vir experimentar, conhecer, a dica que eu dou, não vai procurar onde não deve, não vai para YouTube, não vai para não sei o que, vem conhecer a aula aqui. Vocês vão ver que o Krav Maga foi criado para qualquer pessoa. Não importa se você é homem, se é mulher, se é grande, se é pequeno, se é mais novo, se é mais velho, está fora de forma, se é faixa preta de arte marcial, se nunca lutou nada, Krav Maga é para todo mundo. A técnica foi criada para todo mundo. Então convido todos a virem experimentar aqui. Bacana. O Fred, nós estávamos conversando muito aqui nos bastidores e nós, né, ressaltamos algumas situações importantes. E Fred, a galera do UP, né, saber qual a diferença crucial da arte marcial para a defesa pessoal. Explica para a galera. A arte marcial, várias delas viraram esporte com o tempo, né? Não tenho nada contra, já fiz algumas, adoro, acho muito legal. MMA, UFC, gosto de ver, acho muito legal. Só que são coisas completamente diferentes. Quando a gente fala de um esporte, existe toda a parte de proteção ao atleta. Se alguém se machucar, a luta vai parar, é 1 contra 1, geralmente mulheres para um lado e homem para o outro. Os dois sabem o que o outro pode fazer, então o seu trabalho é atacar mais rápido que o outro, para fazer pontos, seja lá o que for, você está sempre numa posição ofensiva. No Krav Maga, como é uma situação real, a gente está sempre de uma forma defensiva. Eu estou atento, estou vendo o que está acontecendo, não vou me expor, vou tentar evitar, mas se acontecer, de um modo geral, vai acontecer uma ameaça ou uma agressão por parte do outro e eu vou ter a minha reação de acordo com o que está acontecendo. Então a gente está sempre de uma maneira defensiva, mas pronto para reagir a qualquer coisa. Então, de novo, arte marcial é muito bacana. Geralmente o que eles têm de defesa pessoal é característico da técnica deles. Cada um com sua técnica tenta levar ela para uma situação real. O Krav Maga já foi criado para a situação real. Então, nós temos os alvos certos que a gente vai atingir no adversário. A gente trabalha desenvolvendo a potência do aluno, não força, são coisas completamente diferentes. Então, qualquer pessoa, tendo técnica e tendo o trabalho certo, consegue ter potência.
consegue ter precisão de golpe para acertar os pontos sensíveis. E paralelo a tudo isso tem toda a parte mental e emocional, porque se você não estiver preparado aqui dentro, você vai reagir errado, vai se expor, vai expor uma terceira pessoa, vai reagir numa situação que talvez você não precisasse reagir. Então tudo isso, todo esse conjunto faz parte do treinamento do Krav Maga. Por isso que ele é acessível a qualquer pessoa. Bacana, o Fred falou aí de duas valências físicas, né, da força e da potência, e é crucial, né, o que ele falou. Algumas artes marciais priorizam, né, a força, né, sabemos, e o Krav Maga, essa defesa pessoal, a prioridade dela é a potência, né, como ele frisou muito bem aqui. Bacana. Fred, nós sabemos que a violência é um problema social hoje, né, no Brasil, enfim, os países de terceiro mundo. Hoje, quais são os relatos, né, de pessoas que vêm procurar aqui sua academia a nível de violência, né, o que eles sofreram para aí sim procurar defesa pessoal? Você escuta muitos relatos de pessoas que sofreram algo e vêm procurar o Krav Maga com defesa pessoal, enfim. Conta para a galera do UP. O nosso público ele é bem diversificado, né? E ele é igual em todos os estados. E como a gente está sempre em comunicação, a gente recebe relato não só daqui, mas de tudo quanto é lugar. Então, o público que procura o Krav Maga tem de tudo. Tem aquele que sofre bullying na escola, tem aquela mulher que já sofreu algum assédio ou constantemente sofre assédio, assalto. Tem gente que vem porque não quer mais fazer musculação, quer fazer uma atividade diferente. Tem de tudo. Todos esses que procuram Krav Maga porque sofreram alguma violência ou porque estão sofrendo algum tipo de violência constantemente, eles em relativamente pouco tempo conseguem reconhecer uma transformação nisso que sofrem, na situação. Como assim? A pessoa começa a ter autoconfiança, a pessoa muda a postura dela sem ela perceber. Então o Krav Maga ele é reconhecido por, em pouco tempo, fazer essa transformação na pessoa. A pessoa começa a ver, peraí, eu sou capaz de reagir a coisas que eu não imaginava. Eu sou capaz de, com o meu tipo físico, conseguir causar um dano em alguém para sair daquela situação. Então isso causa uma transformação na pessoa e isso afasta boa parte dos problemas. O agressor, de um modo geral, ele é covarde, ele quer o que é fácil. Se ele vai encontrar alguma dificuldade ou ele desconfia que vai encontrar alguma dificuldade com alguém, ele vai procurar outra vítima. Então, só essa mudança já afasta boa parte dos problemas. Isso a gente vê muito por aqui, muito. Bacana. Não saiam daí, já, mais Krav Maga para vocês com o mestre-chefe Fred. Programa UP, o programa que vai revolucionar a sua vida. Não existe idade para ser feliz. Pensando nisso, há 26 anos a Fundação José Posidônio Peixoto concentra em suas ações o senso de responsabilidade social, através de atividades que promovem saúde, bem-estar, garantia dos direitos e valorização dos 192 idosos aqui assistidos. Venha você também fazer parte desta história. Fundação José Posidônio Peixoto, unindo forças para um futuro melhor. Fala galera, estamos de volta com o programa UP, o programa que vai revolucionar a sua vida. E hoje estamos falando sobre essa defesa pessoal, Krav Maga, né? Primeiro bloco aqui contamos sobre a história do Krav Maga, sobre a história do instrutor aqui, Instrutor-chefe, mestre Fred, né? Ele que trouxe o Krav Maga aqui para o nosso estado, né? Enfim, apaixonado pelo que faz e vocês aí ficaram sabendo muito bem, com muita propriedade, sobre essa defesa pessoal que é o Krav Maga. Agora nós vamos entrar um pouquinho em algo mais técnico. O Fred vai explicar muito como é a estrutura de aula para você que se interessar chegar aqui e praticar também essa defesa pessoal. Fred, então explica um pouco para a galera do UP como é que funciona, né? Eu não pratico nenhuma arte marcial, ou já pratico arte marcial, sou mestre em capoeira, sou faixa preta em jiu-jitsu, chego aqui ou não pratico nada, chego aqui no Krav Maga. Como é que vai ser? Sim. Bom,
No início do nosso treinamento, tem que haver uma certa paciência, porque nós temos que fazer o aluno ter bom poder de impacto nos golpes. Isso é um processo, não é muito longo, mas é um processo. Mas não adianta você ter um bom poder de impacto se você não sabe como fechar a mão, se você não sabe como colocar o pé da maneira certa. Por quê? E aí vou de novo comparar com arte marcial. Arte marcial, de modo geral, você tem proteções. Algumas têm luva, capacete, coquilha, caneleira, atadura, não sei o quê. Lá fora, a gente sempre tem que contar com a pior situação. Qual é a pior situação? Aconteceu alguma coisa, eu estou descalço, não tenho nada. Então, como eu fecho a mão para não acabar não quebrando a mão, os dedos, quando der um soco? Perfeito. Como eu faço com o pé para não torcer um pé ou romper um ligamento quando eu dou um chute? Então, a gente tem que trabalhar esses detalhezinhos. Mas, paralelo a isso, a gente já vai treinando algumas defesas mais simples, situação mais simples, até para o aluno já entendendo qual é a filosofia, qual é a maneira de se pensar Krav Maga, entender como funciona, quais são os objetivos, qual é o foco, o que se deve fazer e o que não se deve fazer, e por aí vai. Então a gente vai montando o aluno, independente se ele já fez arte marcial ou não. Essa é a parte técnica. A parte física, na verdade, o que a gente tem no início da aula é um aquecimento, é uma preparação para a aula. Eu sempre falo para os alunos, até como eu te falei que eu já fiz muitos esportes, eu até falo, pessoal, você gosta de pedalar? Vai pedalar. Gosta de andar? Vai nadar, vai correr, vai fazer alguma coisa. Porque se a gente for perder tempo aqui na aula, deixando fisicamente todo mundo que chega aqui, que está parado, está enferrujado, se for deixar ele bem, a gente vai acabar fazendo uma aula fitness e não vai fazer coisa nenhuma de técnica. Então, na verdade, a parte do aquecimento vai, com o tempo, dar um pouco de força, um pouco de alongamento, mas a gente está mais preparando o aluno para a aula. Com as repetições dos movimentos, ele acaba ganhando um pouco mais de gás, capacidade aeróbica, força e tal, mas basicamente é isso. E aí a gente vai acumulando aquecimento. O Krav Maga é um acúmulo de conhecimento. Quanto mais a pessoa treina, mais ela vai estar preparada, mais técnicas vai saber, mais golpes vai saber. Na verdade, com tempo de treino, o aluno sai daqui não, mas a gente pretende que ele nunca saia, mas o aluno fica com um arsenal de golpes enorme, usa toda a parte do corpo para tudo quanto é lado, tudo quanto é altura. Mas a nossa filosofia é usar o que é mais reto, mais objetivo, resolve a coisa mais rápido e por aí vai. Então é importante esse entendimento da filosofia. Então o treinamento constante traz isso. A gente fala que o Krav Maga é igual um plano de saúde, né? A gente tem plano de saúde, torce para não usar a vida inteira. Igual aqui, a gente vem treinar, torce para nunca precisar, mas na emergência está aqui. É resolver a situação, o problema, o mais rápido possível. Exatamente, não é isso, Fred? Exatamente. Fred, o pessoal tem muita curiosidade, né, em saber como é que é a evolução, né? Na arte marcial, o karatê tem a questão da evolução das faixas, né? Acredito que a capoeira, a corda. Como é no Krav Maga essa evolução, né, de grau, né? As pessoas têm muita essa curiosidade. O Krav Maga, como eu expliquei no início, ele era técnica, era a arma secreta, vamos dizer assim, das Forças de Defesa de Israel. Então não saía lá de dentro. Quando terminou a Segunda Guerra, e o IME saiu do Exército, deu baixa do Exército, criou a primeira Academia Civil. Nesse momento, estamos falando aí do meio dos anos 60 mais ou menos, nesse momento ele resolveu adotar um sistema de faixa por motivos didáticos, pedagógicos. Né? As pessoas precisam de metas para ir atingindo. Na época ele até copiou do judô antigo, branca, amarela, tal, mais ou menos a mesma sequência. Então cada faixa tem uma matéria, tem um direcionamento, né? O primeiro momento a gente aprende um pouco mais de técnicas com a mão, na segunda graduação já entra mais técnicas com perna, na terceira graduação já entra alguma coisa de armamento, e aí por aí vai. Então a gente tem as matérias, mas como eu falei no início, o Krav Maga é um acúmulo de conhecimento. Tudo que você aprendeu desde lá da sua primeira aula não vai ser esquecido, vai se acumulando. Em alguns momentos a gente volta para relembrar lá e continua em frente. Aí daqui a um tempo volta para relembrar lá e volta. Bacana. Exatamente. Legal. Assim funciona. Estava conversando com o Fred aqui nos bastidores e ele me relatou algo que eu achei bastante interessante.
referente a ser hoje um instrutor na defesa pessoal do Krav Maga. Ele me relatou algo que eu não sabia, porque a maioria das artes marciais é você ali praticar, né, a arte marcial propriamente dita. Vale ressaltar, eu estou muito falando dessa diferença de arte marcial com o Krav Maga, para vocês realmente saberem a diferença. Eu não estou aqui criticando nenhuma arte marcial. Eu adoro todos, a gente não é o nosso papel aqui, né, do programa Up. É só para realmente vocês entenderem a diferença, o que é o Krav Maga, né, que é totalmente diferente de uma arte marcial. Enfim, então, hoje, Fred, você me relatou nos bastidores, eu queria que você contasse para o nosso público, para ser um instrutor, né, do Krav Maga, além da prática, né, contínua, o que ele precisa. Você me falou nos bastidores, achei extremamente interessante. Porque quando a gente está falando de um esporte, e a maioria das artes marciais viraram esporte, mas não vou comparar com arte marcial, vou comparar com qualquer esporte, voleibol, futebol, qualquer coisa. Se você está sendo mal preparado, mal ensinado, infelizmente caiu na mão de algum aproveitador, você só vai saber que você aprendeu errado numa competição que você vai perder a medalha e tá bom, treina direito e vem para a próxima competição. No nosso caso, que é para a situação real, se a gente comete esse crime de ensinar errado, a pessoa só vai descobrir que aprendeu errado numa situação real, que talvez ela nem volte para casa por causa disso. Então a nossa responsabilidade como instrutor é enorme, porque a gente está colocando vidas de pessoas na nossa mão. Então a preparação de um instrutor na Federação Sul-Americana obedece aos mais altos graus de exigência e dureza. O aluno, basicamente é assim, o aluno quando chega na graduação laranja, que aí ele já tem aí uns 2 anos e meio de treino e tal, ele pode se candidatar ao curso de monitor, que é feito lá no nosso treinamento lá no Rio, que é o maior centro de treinamento da América Latina, de luta, de qualquer coisa, fica lá na Serra. São 5 dias internado lá dentro, com grão, mestre e cobre, onde ele vai aprender didática de ensino, vai aprender história do Krav Maga, primeiro socorro, como se dá aula, como se ensina, os problemas que aparecem em aula. Então prepara ele para talvez ele ser instrutor mais tarde. Quando ele volta como monitor, além das aulas dele normal, ele tem que vir algumas aulas, combinando com o instrutor dele, para ajudar, ser um ajudante na aula. Aí ele vai ver os problemas que dá, vai tirar dúvida, o instrutor dele vai corrigir e vai ver se ele tem potencial. Porque muitas vezes a pessoa é boa tecnicamente, mas não tem um dom de dar aula, não tem um dom de ensinar, não sabe corrigir, não tem paciência e por aí vai. Se ele tem esse potencial e ele quer, o instrutor dele indica ele para seletiva para o curso de instrutor. Aí são datas específicas lá no Rio, uma vez por ano, às vezes uma vez a cada 2 anos, onde todos os candidatos do país todo se encontram lá. Aí vai ter teste físico, teste técnico, psicotécnico, vai ter um monte de palestra, um monte de coisas, onde dali, infelizmente, alguns já não passam, mas quem for aprovado, aí entra no curso de instrutor. E aí, além de cursos de marketing, primeiros socorros, didática de ensino, história de arte marcial, filosofia do Krav Maga, além disso tudo, vai ter muito treinamento, muito refinamento técnico, muito treino físico, para que a gente tenha certeza de que quem consegue se formar ali é o melhor instrutor que possa ter. Pode ser que no mundo tenha iguais, melhor não vai ter. Então, se ele no final ele é aprovado, aí ele vai começar a dar aula, mas também não é onde ele quer. A gente não quer que tenha choque de instrutores, né? Ele vai ser subordinado a um instrutor-chefe, dependendo do estado que ele está, instrutor-chefe, e dali eles vão começar a disseminar. Sempre com treinamento mensal. Eu acabei de vir esse fim de semana lá do Rio de um treinamento. Ah, mas você faz há 33 anos. Não importa, eu faço questão de ir lá treinar, ver meus amigos instrutores, treinar com eles. A gente nunca está satisfeito, está sempre querendo melhorar. Então esses treinamentos são constantes, exigência constante, todo mundo tem que andar na linha. É isso aí. Bacana. Fred, você está aqui já no Ceará há 15 anos, 15 né? anos, E hoje, infelizmente, né, já falamos aqui do nosso problema social, né, a nível de Brasil, da violência, né? E hoje a mulher, né, utilizamos hoje a nomenclatura de feminicídio, né? Então, a mulher vem sofrendo, né, bastante violência
Como é que está essa relação, né? A procura, né, desse público, né, feminino com a defesa pessoal, né, com o Krav Maga? Como é que está essa relação devido a esses relatos de violência contra a mulher? Como eu te falei nos bastidores também, no início, quando eu cheguei aqui, tive um pouco de receio das mulheres fazerem Krav Maga, porque não conheciam, confundiam com arte marcial, achavam que iam se machucar, não sei o quê, esse tipo de coisa. Hoje em dia, né, depois de tanto tempo aqui, as pessoas já conhecem, então a procura veio aumentando e vem cada ano aumentando mais. Existe sim esse crescimento de violência contra a mulher. Na verdade, infelizmente aqui no Ceará os índices de violência só vem aumentando de uns anos para cá. Então o índice contra a mulher também vem aumentando muito. Mas por outro lado, eu fico feliz de ver que as mulheres estão entendendo a necessidade de ter um conhecimento de alguma coisa, e o Krav Maga está aí para isso. Perfeito. Então até comentei contigo, né, outro momento aqui, que agora há pouco tempo eu fui iniciar uma aula que tinham 15 pessoas, as 15 eram mulheres. Não é todo dia, mas as 15 eram mulheres. Eu fiquei muito feliz de ver que essa consciência está chegando e a gente está de portas abertas. Venham conhecer, vocês vão ver que é plenamente capaz de fazer e sua vida vai se transformar. Legal, bacana. Aproveitando essa deixa, Fred, dá um conselho para a galera que está em casa, que tem vontade de conhecer uma defesa pessoal como o Krav Maga e por algum motivo ainda não tomou essa atitude, não deu esse up, né? Dá um conselho para essa galera, eles irem. Como eu te falei, eu sou suspeito, né? Para mim, todo mundo devia fazer. Pessoas de bem, pessoas que não são de bem, não são bem-vindas aqui, tá? Mas pessoas de bem, as portas estão abertas. Venham conhecer, você vai se surpreender. Você tem N benefícios que vêm anexos ao conhecimento técnico. Você passa a ficar mais concentrado, você passa a ficar mais atento, mais esperto. Sua saúde vai melhorar, claro, você está fazendo uma atividade física, mas a sua autoconfiança, sua postura e todos esses valores você acaba levando para a sua vida particular, para a sua vida profissional, para a sua faculdade, vai ficar mais rápido, raciocínio mais rápido, porque tudo isso é trabalhado aqui dentro. Tudo isso que eu falei é trabalhado aqui dentro. Você precisa disso, desse conjunto, para ter sucesso numa reação. Então, essa filosofia de vida passa a ser sua filosofia. Legal, massa. E assim, pouco tempo aqui de conversa nos bastidores, né? Eu percebi, né, o quanto o Krav Maga trabalha o emocional, né? Trabalha a mente. E hoje, né, infelizmente temos essa pandemia, né, de depressão, essa geração, né, depressiva. Enfim, e o Krav Maga vem aí, né, ajudar bastante o seu emocional. Então venha, né, corra aqui. Fred, aproveita o nosso up aí, divulga aí teu Instagram, onde fica a tua academia, fala mais uma vez, pega esse espaço para você, meu querido. Minha academia fica aqui na Aldeota, centro de treinamento na Aldeota, na rua Leonardo Mota, 721, tá? Existem outras unidades, Cocó, Cambeba, Maraponga, Parquelândia e tal, mas entre em contato comigo que eu direciono. Pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram, procura lá Krav Maga Fortaleza, Fred Carneiro, você vai ver lá. No Facebook também, mesma coisa, Fred Carneiro, Krav Maga Fortaleza, vai ver lá. Posso dar o telefone? Pode, fica à vontade. Então, meu telefone, que é o WhatsApp também, é 98644-8008, 98644-8008, Mestre Fred Carneiro. Então, se você é de outro bairro, entre em contato comigo que eu direciono para os outros instrutores e fica o convite para vir. Não custa nada vir conhecer. Independente de qualquer coisa, sem compromisso, venha fazer uma aula, venha bater papo, venha conhecer o Krav Maga. Tenho certeza que você vai se surpreender. Se você não quiser fazer, pelo menos a gente vira amigo. Adoro conhecer pessoas, adoro bater papo, a gente vira amigo. E é isso aí. Aproveitando, né? Obrigado demais, Fred. Adorei te conhecer. História fantástica, apaixonado Up aqui no centro de treinamento também. Então, mais um programa Up para você. Valeu, obrigado. Programa Up, o programa que vai revolucionar a sua vida. Tchau, tchau.